continuando aquele papo de gases, hoje a gente vai falar de transformações gasosas particulares, porque o gás pode mudar de estado com algumas peculiaridades. A aula de hoje vai ser bem rápida, que vai ser só para a gente delinear essas transformações. São 3 tipos que a gente vai estudar hoje, mais uma outra quando a gente chegar lá em primeira lei da termodinâmica, mas por enquanto eu só quero que você se ligue nessas daqui. Primeiro, é a transformação isotérmica. A transformação isotérmica é uma transformação que acontece com o gás mudando as variáveis de estado sem mudar a temperatura, ou seja, é uma transformação a temperatura constante. Lembra lá da lei geral dos gases? P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Só que aqui, ó, como a temperatura é constante, a temperatura T1 é igual à temperatura T2. Você pode o quê? Limar ela da lei geral dos gases, porque é o mesmo valor, e vai ficar P1V1 sobre N1 igual a P2V2 sobre N2. Só que esse número de mols, ele só muda se você colocar gás dentro do recipiente e tirar gás do recipiente. Ou seja, se não houver vazamento ou adição de gás no recipiente, o número de mols de um caso é igual ao número de mols do outro caso, de um estado igual ao do outro estado, e aí eu fico com a forma mais usual, que é o P1V1 igual a P2V2. Essa é a transformação isotérmica. Vamos agora falar da transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela que ocorre a pressão constante, ou seja, de uma variação de estado para outro estado, não muda a pressão. Então, imagina que eu tenho lá, lembra? Da lei geral dos gases, P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Ó, se a pressão no estado 1 é igual à pressão no estado 2, eu posso cortar o P e fica V1 sobre N1T1 igual a V2 sobre N2T2. Beleza? De igual forma, se não tiver vazamento ou adição de gás no recipiente, o que você tem é o quê? Corta os N's, V1T1 sobre V2, ou V1T1, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. A nossa última transformação, eu até esqueci aqui de sublinhar, para me lembrar de um negócio, que é a transformação isocórica, que ela pode ter outros 2 nomes, que é a transformação isométrica ou isovolumétrica. E aí o nome já te dá a dica, né, que é uma transformação a volume constante. De um estado para o outro, não tem variação do volume. Ia ficar P1V1 sobre N1T1 igual a P2V2 sobre N2T2. Se você cortar o V, fica lá o quê? Por que você corta o V? Porque V1 igual a V2. Se você corta o V, vai ficar P1 sobre N1T1 igual a P2 sobre N2T2. Se, novamente, não tiver vazamento ou adição de gás, né, você diz que N1 igual a N2, pode cortar também e fica P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. A gente vai trabalhar com essas transformações. Repara que essas transformações são muito mais simples de trabalhar. Então, se você tem exemplo, né? Quando o cara chega e fala para você que joga um gás numa quantidade muito grande de água, né? Por exemplo, aquela quantidade muito grande de água, você sabe que a água tem um calor específico alto, uma quantidade alta vai ter uma capacidade térmica muito alta. Então, se você coloca um recipiente de gás com uma determinada temperatura dentro de uma quantidade muito grande de água, esse gás daí vai trocar de temperatura, só que a água, por exemplo, não vai variar tanto a temperatura. Então você poderia falar que essa variação da temperatura da água, ou que a mudança de estado da água vai ser isotérmica, né? São vários exemplinhos assim que vão falando das tuas transformações. A tua transformação isobárica é uma transformação a pressão constante. Por exemplo, toda vez que o cara fala para você de uma transformação com êmbolo livre, o que é um êmbolo? Pega uma seringa, né? Se você sopra a seringa, o que vai acontecendo com o êmbolo? Ele vai abrindo. Por quê? Porque ele vai mantendo a pressão constante. Sempre que o cara falar de êmbolo livre, o cara está falando de uma transformação isobárica. Agora, olha só. Uma transformação isocórica é aquela que acontece a volume constante, não é isso? Então, quando que a transformação vai acontecer com volume constante? Sempre que o volume não se alterar. Então, se eu falo para você que eu estou usando um cilindro muito rígido, um recipiente muito rígido, uma geladeira, um freezer, e falo da transformação gasosa lá dentro, essa transformação acontece sem a mudança do volume do recipiente, então o teu gás também não muda de volume, tá? Essas transformações vão aparecer para você desse jeito. O cara pode te falar o nome da transformação, e aí você vai ter que saber como é que vai trabalhar com a lei geral dos gases, ou ele pode te dar uma outra situação falando de êmbolo livre, falando de recipiente rígido, e por aí vai, para você determinar a transformação. Tranquilinho? Então, até a próxima e a gente se vê por aí. Abraço, galerinha do Mais ou 2.